Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando então mais uma aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos aprender o significado por que Deus deu a Torá escrita e oral. E por que deu uma Torá escrita e oral? Por que não poderia somente a escrita ou somente ser oral? Porque havia essa necessidade de ser em duas partes. Por quê? Qual o objetivo? É isso que nós vamos estar vendo hoje em relação a isso. Na aula passada você viu que realmente a Torá oral ela foi dada a Moshe Rabbeinu juntamente com a Torá escrita no Monte Sinai. Hashem ordenou que Moshe Rabbeinu subisse para que receber as tábuas, ou seja, dos 10 mandamentos, para receber a Torá, ou seja, a Torá escrita, e para receber a mitzvah, ou seja, a Torá oral. Então, surge mais uma pergunta, é claro, mas por que isso? Qual o objetivo? Com que finalidade? Por que não poderia ser uma só? Por que teria que ser duas? Por que teria que ter a necessidade de algo complementar? É isso que nós vamos estar respondendo hoje. Vamos ver que Deus deu a Torá oral ao povo judeu apenas para eles serem os verdadeiros protetores da interpretação verdadeira. O que é a Torá oral? A Torá oral são as explicações, a elucidação e a interpretação da Torá escrita nas palavras do próprio Maimônides. O próprio Maimônides diz isso. Logo, se a Torá oral, elas são as explicações, ela é a interpretação da Torá escrita, isso significa que, e se isso foi dado ao povo judeu, isso significa que eles são os protetores, aqueles que têm a missão divina de ser os guardiões desta mensagem. Ou seja, para evitar com que a idolatria esteja se apossando disso e transformando isso a seu benefício, criando religiões ou criando outras divindades e por aí vai, ou usando essa mensagem sagrada para outros fins. Por isso, esse povo ele recebeu essa missão. Esse povo, o povo do Eterno, o povo judeu, ele é chamado de embaixadores. Eles são os embaixadores, eles são os representantes. O que o embaixador é? Quando uma pessoa de repente ele não pode ir a um determinado lugar, em certa época ele enviava o seu embaixador. Aquele embaixador ele iria representar, ser o representante dentro de determinada ocasião. Esse é o papel do povo judeu. Eles são os representantes da mensagem divina nesse mundo. São aqueles que têm a missão de ser os instrutores, aqueles que mostram o caminho e a orientação e a luz para todos os povos. Eles também são as testemunhas do Eterno. A gente sabe que houve um casamento no Monte Sinai. Esse casamento ele foi entre o povo judeu e o Eterno. Esse casamento ele se deu e tem como seu contrato a Torá. A Torá é o contrato desse casamento. Dessa forma, temos não somente o povo judeu, são ao todo praticamente aqueles envolvidos no casamento, como também as próprias testemunhas. Eles testemunharam tudo aquilo que foi revelado no Monte Sinai durante a revelação dos 10 mandamentos, que seguiu da Torá escrita e da Torá oral. Eles são aqueles que testemunharam esse fato. Por isso, lá em Isaías, é dito, vós sois minhas testemunhas. A quem está dizendo isso? Somente ao povo de Israel. Eles são as testemunhas. Ou seja, eles são aqueles que têm como autenticar, como provar que há 4.000 anos atrás foi dada no Monte Sinai uma revelação da Torá. Eles têm como testemunhar isso, porque esse povo que recebeu essa mensagem, eles estão vivos. E enquanto esse povo continuar existindo e continuar vivo,
essa mensagem autêntica, ela vai continuar ecoando para todo sempre. Então são aqueles que podem carimbar, testemunhar e falar, ó, eu sei que é verdadeira, porque os meus pais, os pais dos meus pais, e os pais dos pais dos pais dos meus pais passaram e testemunharam esta revelação. Dessa forma, devemos entender que a Torá escrita é como se fosse uma mala. Uma mala no bom sentido, né? Claro. Uma mala no bom sentido. Uma mala que contém diamantes. Só que para entender e abrir essa mala, para tomar posse desses diamantes, é necessário eu decifrar um código, porque está registrado o código. Esse código somente pode ser decifrado pelo seu verdadeiro dono. Porque outros podem pegar essa mala, falar que o código é esse, que o código é aquele, só que não consegue abrir a mala. Superficialmente eles podem saber o que tem ali dentro. E podem falar superficialmente. Mas nunca vão conseguir se aprofundar muito, a menos que consiga ir ao dono e esse dono abrir a mala. Esse é o papel, inclusive, da Torá oral. O povo judeu, eles são os proprietários dessa revelação da Torá. Ao todo, eles receberam esta mensagem. E como aqueles que receberam esta mensagem, eles têm, e unicamente eles têm a condição de decifrar códigos e trazer as riquezas profundas que contém na Torá para explicações para todas as pessoas que desejam saber conhecer. Exatamente, a Torá oral e a Torá escrita, elas foram dadas ao povo judeu exclusivamente por quê? Porque, inicialmente, aquilo que Hashem deseja é que todos os povos que queiram aprender o caminho do monoteísmo, que queiram aprender como cumprir sua missão, vão até esse povo escolhido para essa finalidade. Quando falamos que Israel é o povo escolhido, significa o quê? Escolhido para quê? Qual a finalidade que eles foram escolhidos? Eles foram escolhidos como uma nação sacerdotal. Está escrito lá em Êxodo que Israel é uma nação de sacerdotes. Até aí, tudo bem, não faz diferença nenhuma, nação de sacerdotes, tá? O que tem de novo nisso? Que os levitas são sacerdotes? Não é isso que está falando o texto. Nação de sacerdotes fala de uma nação inteira. Da mesma forma como existia o direito de primogenitura, e numa família você tem vários filhos, um filho primogênito e os filhos mais novos. O filho primogênito exercia o direito de primogenitura dele. Ele era o sacerdote espiritual da família. E ele tinha a missão de instruir seus irmãos mais novos dentro da espiritualidade. Israel é o filho primogênito. Israel é o filho primogênito e logo eles são o sacerdote espiritual de toda a humanidade. Isso significa que nós também somos filhos de Deus, logicamente, né? Mas somos os filhos mais novos que devemos aprender o caminho da espiritualidade com o povo de Israel. É isso que significa ser uma nação de sacerdotes. Logicamente, essa é a chave para abrir o cofre e a chave para aprender o caminho que Deus requer. O caminho que Deus requer de cada um de nós. O caminho que Deus requer de cada um de nós é esse.